Olá, turma do quarto ano! Bem-vinda, querida aluna Beatriz! Na nossa aula de hoje, de matemática, vamos aprender medidas de comprimento. Utilizamos a régua para medir, utilizamos a fita métrica, utilizamos a trena e também utilizamos o metro. O metro nada mais é que uma régua que é dobrada, articulada. Talvez você não esteja vendo aí. É transparente a minha régua, né? Minha régua é transparente. Vou colocar aqui. Então, é articulado. Geralmente, o metro tem de 1,5 metro para mais. Para que utilizamos esses instrumentos? A régua para medir superfícies. A costureira usa a fita métrica para medir a cintura da pessoa que ela vai fazer a roupa, o tecido. Ela usa a fita métrica. Já o pedreiro usa a trena e o metro. Para que ele usa? Para poder construir, que é também usado pelo engenheiro, arquiteto, para poder construir uma casa, para ver a medida de uma superfície que ele precisa colocar piso, para ele poder colocar uma janela, ele mede para saber qual o tamanho da janela que vai caber naquele espaço, naquele vão. Utilizamos também para medir o quê? A altura. Usamos para medir a altura. O metro é usado para medir a altura. A sua altura, a minha altura, a altura das outras crianças, das outras pessoas, a altura da sua mãe. Consiste em medir com... Quando a gente vai ao médico, tem uma balança, certo? Nessa balança que tem de precisão, também tem um metro. Ele sobe, a enfermeira sobe, ou então o próprio médico sobe, para poder medir a altura. Geralmente, o médico faz essa verificação com crianças, certo? Porque vocês estão em fase de crescimento. Então, vai pesar, vai medir a altura. Os adultos geralmente não passam por isso, de medir. Alguns médicos algumas vezes pedem, mas nem sempre é feito isso. Então, como já sabemos agora o que utilizamos para cada cor, para poder medir cada item, você tem régua. Certo, Bia? Agora, a Pro vai pegar a régua, vou pegar a minha régua e vou medir Bia, medir a altura do lápis. Colocamos bem no zero. Eu vou ter que afastar, senão vai dar transparência. Ok? Colocamos bem aqui no zero, na régua,
e vamos até aonde termina o lápis. Aqui deu 24 centímetros. 24 centímetros. A régua, nós usamos a medida até chegar a 1 metro, é o centímetro, certo? Mas, Pro, como é que eu fico sabendo que é 1 metro? 1 metro é equivalente a 100 centímetros. 100 centímetros é 1 metro, certo? Agora a Pro vai pegar outra coisa para medir, o pente. Vamos ver quanto que dá. Esse pente da Pro, vou colocar de assim, eu acho que vai ficar melhor, certo? Esse pente da Pro deu 13 centímetros. Desse lado aqui, 13 centímetros, certo? Agora a Pro vai medir o calendário. Calendário, certo? A Pro vai medir o calendário. Vamos medir aqui, ó. A parte aqui, a parte de cima dele, do calendário. Medindo a parte de cima do calendário, vai dar 14 centímetros. Deu 14 centímetros. Teve mais alguma coisa que deu 14 centímetros aí que eu medi, não foi, Bia? Foi? Alguma coisa? Depois você me responde aí, tá? Os exercícios vai ter uma pergunta a respeito disso, tá? Da medida. Preste atenção nas medidas, que a Pro vai fazer perguntas nas atividades referente às medidas aqui e vai pedir para você fazer outras medidas. Vamos medir agora a borracha. Borracha já é bem menor, né? A borracha deu 5 centímetros. Consegue ver, Bia? Tô falando, tá? É 5 centímetros. Eu vou colocar foto, tá? Vou colocar a foto das medidas. Combinado? Agora, eu vou pegar uma toalha. Que no caso é uma toalhinha, né? Olha o tamanho da toalhinha. É pequenininha, certo? Vamos medi-la. Vamos lá. Aqui. Até aqui. A régua mediu. Ela, na parte maior dela, a parte mais larga, deu 18 centímetros. Estava confirmando. Vou tentar fazer assim para ficar um pouco melhor. Vai até aqui, ó, Bia. 18 centímetros. Estarei colocando as fotos
tá? Antes das atividades. Agora, Bia, eu já medi alguns objetos, certo? Esse aqui também eu vou medir. Isso aqui se chama água termal. É uma água que pode espirrar no rosto ou no cabelo. Ela é hidratante. Vamos medir. Do 0 até aqui. Isso, professora, você colocou a régua de ponta cabeça. Muito legal, professora. Então, vamos medir esse aqui. Que pode ser um frasco de shampoo ou de hidratante, alguma coisa assim. Bem, medindo do 0 até lá, deu 20 centímetros. Ok? Podemos perceber que existem objetos com medidas menores, né? E outros com medidas maiores. Provavelmente, se você for medir a altura da cadeira, você vai precisar medir até uma altura, que é o tamanho da régua, né? A régua tem 30 centímetros. Fazer uma marquinha com uma fita, alguma coisa, e continuar de novo. Pegar e medir mais 30 centímetros. Da onde parou, continuar. Caso não dê para, não tenha completado a altura total, vai ter que fazer de novo a marquinha e continuar medindo. Porque a régua que nós temos só tem 30 centímetros, ok? Por que eu estou falando isso, Bia? Porque eu vou pedir para você realizar algumas medidas com a régua, ok? Faz parte da atividade. Agora, vamos para as fotos, ok? Depois, vamos para as atividades de fixação. Agora vamos às atividades de fixação. 1. Usando a sua régua, verifique as medidas de A. Caixa de sapato. Bia, se não tiver caixa de sapato, você pode medir qualquer outra caixa. Combinado? B. Apontador. C. Altura da cadeira que você está sentada. Se hoje você está sentada em um banco, pode ser a altura do banco. Ok, Bia? D. Altura da embalagem do shampoo. Bia, shampoo em português se escreve com X. A embalagem do shampoo vem escrita em inglês. É desse jeito que está escrito aí. Ok? Número 2. Responda. A. Qual é a medida do menor objeto mostrado nesta aula? B. Qual o objeto com maior medida mostrado nesta aula? C. Qual a diferença da altura da cadeira para o objeto maior mostrado na aula? Como eu disse anteriormente, Bia, se você estiver sentada em um banco, é a diferença do banco, da altura do banco, com o maior objeto que eu mostrei, ok?
estarei agora mostrando as fotos dos objetos com as respectivas medidas. E esta foi a nossa aula de hoje. Deixo aqui um grande abraço para você e nos vemos na próxima aula.